Olá, meus queridos e queridas do Portal Tecnologística. Hoje eu estou com um time de primeiro escalão. As minhas mais que amigas, minhas friends, colegas de advocacia e minhas grandes referências quando o tema é portos. Eu vou dar a palavra a essas três maravilhosas advogadas e amigas, Carolina Batista, Tatiana Cimbalista e Ana Beatriz Savioli, para que elas se apresentem brevemente aqui para o público, para quem já não as conhecer, até porque já escreveram aqui com a gente em outras oportunidades, a nossa coluna. Mas para quem é novo aqui do canal, para conhecer um pouco melhor nossas colegas, vou passar a palavra para um bate-bola rápido. Contem aí para a gente uma coisa profissional, uma coisa pessoal, para atiçar a curiosidade da audiência. Começo com a Caroline. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Caroline, né? Como a Mariana já me apresentou, eu sou advogada da Manesco, sou advogada júnior, sou mestre em Direito da Regulação pela FGV, e nos últimos anos tenho me dedicado a estudar e trabalhar mais nessa integração entre setor logístico e descarbonização, energia elétrica, todas essas transformações que a gente tem visto que têm sido bem alteradas no setor. E uma curiosidade sobre mim é que eu sou muito fã de transportes terrestres, sobre trilhos. Então, cada vez que eu vou viajar, para mim, eu preciso conhecer o metrô daquele lugar como ponto turístico. E é flamenguista. E Sim. é flamenguista. Agora eu vou passar para a Tatiana, que está aqui na ordem da minha tela. Fala aí, Tati. Olá pessoal, meu nome é Tatiana, eu tenho já muito tempo de estrada, já não é nem mais para contar, há muito tempo já trabalhando com infraestrutura e mais recentemente, na verdade foi no meio da pandemia, eu tive um wake-up call, passei um ano fora e foi nesse momento em que embora eu já estivesse tratando de vários temas de sustentabilidade, já há uns 10 anos, 15 anos mais ou menos, foi nessa hora que eu decidi fazer uma verdadeira conversão de toda a minha atividade profissional, ou boa parte dela, para esses temas de carbono e sustentabilidade. E acho que algo pessoal é que eu acabei de fazer pela segunda vez o curso de mergulho, então agora eu sou certificada e estou apta a mergulhar bastante, então agora eu vou conhecer portos e infraestruturas portuárias de todos os ângulos e pontos de vista. Que não seja para finalidades de Titanic, né? Coisas tristes, são coisas bonitas. Morro de medo, Tati. Faço votos que você tire fotos e filme toda a experiência para que, quem sabe, um dia eu tenha coragem. Dizem que é mais seguro que jogar xadrez. Eu tô crente de que é. Oremos. Bia, passo agora a palavra para você. Bom, eu sou advogada na Manesco, trabalho com alguns setores de logística também já faz alguns anos, acho que não tantos quanto a Tati, mas também o suficiente para que eu não queira divulgar quantos. Eu sou mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, estou terminando um doutorado em breve, tenho pesquisado nos últimos anos sobre sustentabilidade, eu também tive um wake-up call, eu acho que já entra um pouco da minha curiosidade pessoal, foi quando eu fui fazer um projeto na Amazônia e passei algumas semanas lá ajudando a comunidade ribeirinha e fazendo replantio de árvore. E a partir daí eu comecei a me interessar muito por esse tema, comecei a pesquisar sobre sustentabilidade, trouxe isso para minha pesquisa acadêmica e nos últimos anos tenho tentado colocar isso também na minha prática profissional. Muito interessante. Vocês já me conhecem, estão cansados da minha cara, mas eu sou Mariana, também advogada, mestre e doutorando em Direito, e a sustentabilidade entrou para mim no início como ativismo de adolescente, eu fazia greve de fome com meus colegas, eu cheguei a cogitar entrar oficialmente nas ONGs da época, eram sobretudo Greenpeace, mas aí o mundo me levou para o direito e, com isso, eu fui pensando em outras vias institucionais de tentar auxiliar as questões de mudança climática. E hoje, o tema da sustentabilidade está na minha vida em duas vias que às vezes se interseccionam.
Uma delas é a transição energética, sempre foi o meu foco principal. Atualmente estou fazendo um mergulho vertical no mundo do hidrogênio verde, e isso tem uma interface, né, com portos e ferrovias, sobretudo, também porque são modais extremamente preocupados com essas questões e com muitas possibilidades para a gente trabalhar. Mas chega de falar, porque hoje eu estou aqui para entrevistar e não para palestrar. E eu vou começar, gente, falando com a Caroline, porque esse mês de abril foi um mês super agitado para o nosso setor de logística. A gente teve vários eventos, inclusive Intermodal, um dos maiores, né, do setor. A gente também aqui no escritório organizou um evento chamado Portos do Futuro, Medidas para Descarbonização. Tatiana, Bia e Carol estavam lá conversando com pessoas extremamente relevantes e que estão fazendo as mudanças que a gente quer ver nesse setor. Então, foi um evento para reforçar a nossa esperança, né? Mas a gente sabe que muitos de vocês não tiveram a oportunidade de estar lá presencialmente. Eu lembro quando eu era uma jovem estudante ou início de carreira, tinha impossibilidade até financeira, são eventos caros, né? E nosso papel aqui é socializar um pouquinho desse conhecimento. Então, Carol, eu queria que você falasse para a gente alguns dos pontos altos desses eventos na sua visão. Repórter por um dia, Caroline Batista. Obrigada. Então, eu acho que a Intermodal ela foi muito focada em duas pautas. A primeira é da inteligência artificial nos setores logísticos. Muitos painéis estavam tratando do uso da inteligência artificial, da automação, de como que toda essa tecnologia está realmente modificando e transformando a prestação dos serviços logísticos no país. A Intermodal, ela abrange muitos setores, ela é muito multissetorial, então a gente viu lá como que a automação está sendo utilizada em ferrovias, tinha alguns estandes da BYD com caminhões elétricos, então foi um evento muito visual que a gente, que principalmente quem é advogado, né, que fica um pouco longe da prática, conseguiu chegar lá e ver um pouco como que essas tecnologias estão sendo implantadas. A outra pauta, que eu também acho muito importante, que já tem um pouco mais a ver com o evento que a gente produziu, é a pauta ESG. Muitos estandes e muitas empresas traziam a pauta ESG como um dos seus pilares, de trazer para o mundo e mostrar quais são as ações que cada empresa estava colocando. Então, o nosso evento veio também desse teor, né, de aproveitar esse momento e fazer um plano menor de pessoas para poder discutir, mas, sem dúvida, para mim, se eu tivesse que reduzir a Intermodal em duas palavras, seria isso: automação e sustentabilidade. Excelente, Carol. E o desafio, né, de como promover a automação de uma forma sustentável, porque, para mim, uma das grandes questões do uso de inteligência artificial, que fica oculta na maior parte dos debates, é o quanto de água e energia essas tecnologias usam, né? Manter os data centers e minerar as terras raras necessárias para botar essa infraestrutura física e digital de pé é um desafio e tanto, né? E eu acho que o Brasil tem um papel aí muito importante, porque nós temos uma matriz linda, energética linda, um chuchu, e é por isso que muitas das empresas estão olhando para o Brasil como um lugar de investimento, para fazer essas infraestruturas de uma forma mais sustentável. Estamos de olho, né, Carol? Falando desse ponto, me traz um outro aspecto, que são os elefantes que estão aí na sala, né? Toda inovação, ela vem com a sua dose de remédio e a sua dose de veneno. Eu queria escutar a Bia, na opinião dela. Quais que são os riscos, né, aos sucessos desses projetos de descarbonização, especialmente aí para o setor de portos. Bia é uma das grandes referências, tem, inclusive, uma atuação pioneira aí em portos privados, que tem maior abertura para inovar, mas também sofre com os desafios aí da própria posição pioneira, né? Quem chega primeiro tem que abrir os caminhos. Então, eu queria escutar a Bia aí nessa experiência dela. Na verdade, Mari, eu acho que tem dois pontos principais, pelo menos é isso que eu identifico no setor agora, como entraves ou como barreiras que precisam ser superadas.
Uma primeira é relacionada à própria infraestrutura portuária, então acho que a gente conseguiu colher bastante do setor mesmo, uma experiência de que as estruturas elas precisam se adaptar a essas novas tecnologias, então vai ter que ser feito um esforço tanto por parte dos terminais privados como por parte dos portos públicos em adaptar as estruturas para receber essas novas tecnologias, então embarcações que sejam conduzidas por meio de que tenham como combustível o gás, que tenham hidrogênio verde, que sejam mais eletrificadas, isso especialmente com relação ao transporte ferroviário, né, que faz essa conexão com os portos. E de outro lado, eu acho que tem uma questão relacionada ao poder público na estruturação de políticas públicas de longo prazo que incentivem que esses investimentos sejam feitos. E aí, nesse aspecto, acho que a gente pode pensar nas políticas públicas tanto com relação ao setor de portos, mas também com relação a uma visão integrada com o setor de energia, né, para que essa transição seja feita de uma forma integrada entre os dois aparatos governamentais, e que ela seja feita também não só sob a forma de imposição, como na figura de obrigações novas para os operadores, mas também na forma de incentivos e sanções premiais, para que isso, a partir desses instrumentos de soft power, né, de fomento, os operadores, os investidores, eles se sintam à vontade para fazer investimentos mais ou menos significativos a depender do risco, da tecnologia, da complexidade que demande aquele investimento. Maravilha, você já trouxe um gancho assim muito bom, que é transformar um limão numa limonada, né? O que a gente pode, a partir dessas constrições, como que a gente pode incentivar os bons comportamentos, não necessariamente num viés de comando e controle punitivo, que é mais tradicional de uma visão ortodoxa da regulação, né? E por isso eu quero trazer essa geminiana, que sempre me deixa mais feliz e esperançosa quando eu converso com ela. Quando eu estou muito mal, geralmente, eu ligo para ela. Então, Tati, quais são suas apostas, esperanças para esse setor, né? Eu sei que existem muitos detratores, a gente está vivendo num mundo complexo, polarizado, cheio de backlash, mas também temos pessoas que, como nós aqui, estão mantendo a agenda por convicção, não mais por conveniência discursiva, né? Tá brega falar de ESG nos setores corporativos que não estão ligando mais para essa pauta, mas existem tantos outros círculos que consideram ela essencial, não só para a sobrevivência dos negócios, mas da própria sociedade, né? Então, queria te ouvir, Tati. É engraçado, tem até uma questão em relação à escolha do termo, né? Do ESG versus sustentabilidade, o que fica dentro, o que fica fora, quando você escolhe, né, empregar um ou outro termo. Mas, enfim, falando em geminianos, o que mais tem de fantástico em toda essa história é que quando se conversa, se senta e se conversa, a quantidade de negócios, oportunidades e agendas que deslancham, né, com uma mera possibilidade de colocar as pessoas uma do lado da outra e conversarem é impressionante. Foi isso que a gente identificou nessa grande conversa que a gente teve no escritório e na Intermodal também. Por quê? E essa que é a grande vantagem. No final das contas, o que a gente está fazendo é uma mudança quase cultural, né? Uma mudança que depende de muitas coordenações, muitas coisas se concatenarem, se coordenarem. E essa que é a grande dificuldade, como a Ana falou, mas também essa é a grande vantagem. Ou seja, isso vai acontecer. A questão é em que velocidade. E a verdade é que o Brasil pelo menos do lado da legislação e da regulamentação, a gente está andando muito rápido. Nesses últimos, só 1 ano e meio, a gente teve de cabeça o marco legal das eólicas offshore, do hidrogênio de baixo carbono, da mobilidade de baixo carbono, que também é o combustível do futuro.
o próprio mercado regulado de carbono, todas essas mudanças legais, fora todo o movimento dos vários setores do governo brasileiro em direção a uma economia verde e a transição ecológica. Então, a tendência é que a velocidade seja suficiente para transformar aquilo que é um problemão, né, que é o fato de que as mudanças climáticas estão acontecendo numa velocidade que ninguém esperava, numa oportunidade. O Brasil, como você falou, tem essa vantagem enorme de que a gente já tem meio caminho andado, que é a transição energética. Não que a gente tenha feito a lição de casa inteira, mas a gente já começa como aluno nota AAA. E isso nos dá uma vantagem competitiva, porque a hora que as pegadas de carbono realmente começarem a ser precificadas, como vão ser no caso da navegação, a partir dessa decisão que o IMO, a IMO, tomou na semana passada, junto com o Intermodal, foi super interessante até o timing. Enfim, sem estender demais, o que o IMO, o braço da ONU que cuida de navegação, tomou de decisão a partir de não um sistema consensual como são as COPs, mas um sistema de votação. Eles decidiram, foi o primeiro setor que tem metas específicas de máximo de emissão de carbono nas atividades de navegação, e aí quem ultrapassar essa meta está sujeito a taxas, né, uma sobretaxa, além de multa, e aí vai ser criado um sistema de comércio parecido com o sistema de créditos de carbono, mas exclusivamente para o setor da navegação marítima. E isso tende a acelerar muito mais esse caminho de descarbonização e tende a colocar em evidência o quanto vai ser melhor operar aqui no Brasil, exatamente porque a gente tem uma matriz mais limpa, com menos carbono de energia. Então, a tendência de eletrificação, enfim, tudo isso para dizer que a gente está num caldo de mudanças, né, num mar de mudanças, mas é um mar de possibilidades também, no qual o Brasil pode resolver muitos dos gargalos portuários, fazer muitos dos investimentos que precisavam ser feitos e deslanchar um monte de agendas de qualidade dos serviços portuários, de se tornar um hub de abastecimento de hidrogênio verde. Enfim, tem muita coisa que pode acontecer. Ou seja, há muita razão para otimismo no meio do mar revolto todo, para usar. Desde a semana passada eu só uso metáforas envolvendo o mar. Então, de fato, a gente tem uma imensidão de oportunidades e acho que dá para a gente correr atrás disso. Oxalá assim seja. Assina embaixo. Eu acho que o Brasil tem realmente não só expertise, não só recursos naturais favoráveis, mas tem a gente brasileira com todas as suas habilidades, samba no pé, e uma tendência quase natural ao multilateralismo, né? Acho que nossa posição geopolítica nos colocou neste lugar que hoje é abençoado de conseguir navegar num mundo tão complexo, compondo acordos, buscando soluções, em negociações por interesse em que todo mundo pode ganhar, né? Assim, não é uma coisa, não estamos dando caridade aqui, tem bons interesses econômicos também sendo contemplados nessa história. Ontem até saiu no Valor uma entrevista do CEO da Hapag-Lloyd, que está interessado, está avaliando ali o leilão do terminal de contêineres do Porto de Santos, pensando justamente nessa posição que o Brasil está se colocando num mundo de guerra tarifária, de bipolaridade, Estados Unidos e China. Então, enquanto eles se queimam, nós vamos aí construindo novas pontes, novas conexões, novas rotas de cabotagem, por que não? E muito obrigada, queria agradecer a todos vocês por esse debate maravilhoso. Quem quiser conversar mais com Carol, Bia e Tati, comenta, eu quero, né? Posso trazer
a Carol para falar de transição energética, multimodalidade, Bia para falar de portos, Tati para falar mais dessas pautas e marcos legais de sustentabilidade. Tem assunto aqui até para o final da vida. Querendo, gente, comenta aí, marca Carol, marca Bia, marca Tati, que a gente vai fazer novas edições desse bate-papo. Muito obrigada pela audiência, pela atenção e a vocês pela participação. Até breve. Obrigada a você, Mari. Beijo para todo mundo.